caríssimos e caríssimas, obrigado a vocês pela sua presença, pela sua paciência. Eu sou o Daniel Nonato e lembro a vocês que estamos iniciando desta maneira hoje. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder, eu quero ver. Muito bem, meu povo e minha pova, caríssimos e caríssimas. Lembrando que hoje nós estamos lendo o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30 ao 35. Estamos a um dia do conclave, né? A gente está aí torcendo, rezando, pensando, preocupado com a direção da igreja, mas a gente acredita que essa igreja é guiada pelo Espírito Santo, e se é guiada pelo Espírito Santo, deixemos que o Espírito guie nossos queridos cardeais. Lembrando a todos e a todas que a gente teve a notícia aí que viria o visitador dos Estados Unidos ao Brasil. Eu comentei isso aqui ontem, e aí depois eu fui olhar na internet algumas matérias, eu ouvi lá que o Dudu Bananinha, que fugiu do Brasil por covardia, porque de brabo não tem nada, só fala de cabo e soldado longe, né, da coisa. E aí ele disse que viria para poder fazer vamos dizer, fazer uma punição no Xandão. O Brasil sofrendo intervenção e os caras rindo. Geralmente a gente, quando tem intervenção estrangeira num país, quem paga a conta no final é o povo. E o cara estava rindo, achando isso bonito. Na verdade, a coisa é outra, né? E ele não tem essa informação coerente. E o pior não é isso. O pior é você ver órgão de imprensa noticiando tais fatos como se fossem verdadeiros, quando na verdade é fake news. Houve sim, está havendo uma visita, mas a gente sabe que é por causa, primeiro, para combater o crime organizado. PCC, CV e outros Z da vida aí, né? E também os L também. Também que nós estamos nesse processo de reagir à taxação de Trump, né? Trump gosta de taxar todo mundo, o mundo inteiro. É a loucura do Trump em querer dizer que manda no mundo, e essa mania americana e estadunidense. Eu sou o dono do mundo. Quem falou isso? Prova disso é que o louco já quis trocar o nome do canal do México para o canal da América. Vai se lascar, né? O cara não tem o que fazer, vai caçar o que fazer, e o povo norte-americano estadunidense está revoltado com ele, porque as coisas só pioraram. E ontem, para nossa surpresa, eu estava vendo a imprensa ontem dizendo que agora lá nos Estados Unidos eles estão dando o incentivo de $1.000 para quem for imigrante legal e quiser sair do país. Eles dão a passagem mais $1.000 de prêmio. Aí, poxa, isso é loucura, como é que pode isso? Aí a imprensa notificou, e eu concordo, que para poder você trazer um estrangeiro, tirar ele do país da forma que eles estão tirando, por cada estrangeiro eles estão gastando R$17 mil. Então, né, R$16 mil, não, $16 mil. Opa, $16 mil. Ou seja, um americano estadunidense não costuma jogar para perder. Mas as pessoas, às vezes, acham que eles são bonzinhos. São muito bonzinhos. Temos aí um grupo de de americanos estadunidenses no Brasil, que é uma vergonha. Ainda mais esse povo que se diz direita. Como que você de direita vai torcer contra o seu país? O interessante é que esse mesmo pessoal que falava há 4, 5 anos atrás que não podia torcer contra o presidente, porque o presidente era o piloto do avião, e quem você vai torcer contra o piloto do avião? Se ele morre, como é que fica esse avião? É interessante, hoje torce contra a presidência da República do Brasil. Também, para a gente poder destacar bem, continuamos aí com os escândalos, né? O escândalo continua, ainda não está fechado, eu espero que feche logo, o escândalo do INSS, não vamos negar isso nunca. Só que esse roubo, todos eles falam, o roubo aconteceu agora. Não foi, senhores. Iniciou-se no governo Temer, continuou-se no governo Bolsonaro, e ele não fez nada. É no governo atual
que o Brasil foi investigar, que a Polícia Federal foi dar um basta nisso. Ou seja, por quê? Será que se tivesse conluio do presidente da República, né, dos seus ministros, eles iriam deixar a coisa escapar do controle deles, como escapou? Não, claro que não. Certamente a gente teríamos aí um abafamento, como acontece em outros casos, não só na esquerda, como também na direita. Mas deixamos de lado e vamos para o Evangelho do dia, porque o Evangelho de hoje é uma cena típica do Evangelho de João, onde a multidão, continuamos o Evangelho de ontem, o meu amigo que fala que está no mesmo Evangelho, não estou não, ontem, o Evangelho de João era João capítulo 6, versículos 22 ao 29. Hoje, João capítulo 6, versículo 30 ao 35. Então, é uma cena típica do Evangelho, onde Jesus continua o discurso sobre o pão, sobre o alimento, sobre a vida. E nesse sentido que nós começamos com o Milton Nascimento, Coração Civil. A gente, quando pensa no alimento, voltamos a dizer, o alimento ele é essencial. Só que o alimento, o pão, que a gente até reza no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, a gente não pede pão. Desculpe, a nossa base alimentar principal não é o pão aqui no Brasil, é o arroz e o feijão. Talvez se nós fôssemos rezar o Pai Nosso nos dias de hoje, nós íamos dizer, dai-nos arroz e feijão de cada dia. Né? Ia pedir o pão de cada dia, mas dai-nos arroz e feijão de cada dia, dai-nos hoje. Por quê? Porque é o alimento base para o brasileiro. E nós olhamos claramente para esse evangelho e perguntamos até onde essa multidão teria um compromisso com Jesus. Todos eles queriam estar atrás de Jesus por causa da questão messiânica, sim, mas também porque queriam um alimento que lhe desse substância, lhe desse base. Aqui, o simbolismo do pão, que se revela na palavra de Deus, nas Escrituras, sempre foi muito forte. É um sinal de aliança, lá em Gênesis 14:10, quando Melquisedeque faz a oferta de pães lá após a guerra dos reis, lá no caso com Abraão. Também é a presença de Deus, lá em Levítico, versículos 5 e 9 do capítulo 24. E também partilha e justiça, como diz lá no texto de Isaías 58, versículo 7. Ou seja, o pão, ele prefigura, ele passa por tudo isso. E Jesus, quando vem, ele diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Olha que coisa interessante. Ou seja, sempre ligando a realidade nossa de alimento à mesa, à partilha, aonde nós todos somos iguais. A fome do rico não é mais fome que a fome do pobre. E a fome do pobre não é mais fome que a fome do rico. A gente sempre fala que em 3 aspectos nós nos igualamos como pessoas humanas. Primeiro aspecto, o aspecto de nascer e morrer. Todo mundo nasce, todo mundo morre. Agora, como se nasce e como se morre é outra história. Segundo aspecto é o aspecto de poder respirar. Nós precisamos respirar. Você precisa respirar. O oxigênio comum que nós, seres humanos, recebemos da natureza. Aí entramos com o Papa Francisco, Laudato Si. Também, o terceiro aspecto essencial é alimentar-se. Não interessa se o cara come um pão que custa lá R$50, ou uma carne, que aconteceu um tempo atrás, um certo presidente pagou no R$800 no quilo de carne para um churrasco especial, ou se é uma carne que eu comprei ontem a R$42. O que interessa é que você precisa se alimentar, precisa respirar, e você nasce e você morre. E Jesus faz uma proposta mais autêntica. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem come desse pão viverá para sempre. Ou seja, Jesus rompe as barreiras. Bom, eu paro por aqui. Continuemos rezando pela igreja, continuemos nessa comunhão para que Deus possa orientar os nossos cardeais. Também nós rezemos pelas nossas falhas e celebremos a vida, porque Jesus está conosco. E eu sou Daniel Nonato.